Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho uma palavra de Deus importantíssima para compartilhar com você na reflexão de 8 de abril, cuja leitura bíblica do dia em João 17, Deuteronômio, capítulos 9 e 10. Se você puder pegar a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura em João, Evangelho de Jesus, segundo João, versículo 11. Vamos meditar a partir deste versículo e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Pois é. Se nós virmos o versículo 24, o texto diz o seguinte: Pai, aqueles que me deste são os mesmos do verso 11, ok? Quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Espera aí. No verso 11, Jesus diz que já não está mais no mundo, mas que nós estamos. E mais do que isso, que ele estava indo para o Pai e pedindo que o Pai nos guardasse. Só que o verso 24 revela que esses mesmos que foram entregues a ele por meio da fé nele, esses mesmos ele quer que estejam onde ele estiver. Só que ele está dizendo que ele não está mais no mundo. Ou seja, ele já sabia que havia cumprido o que veio fazer, que já iria cumprir, né? Completar aquilo que ele viria fazer na terra, consumar a sua obra, e já estava de retorno para o Pai. Não tinha mais o que fazer senão consumar a obra redentora pela minha e pela tua salvação aos que nele depositam a sua fé. Só que se ele já estava saindo do mundo, dizendo que nós estamos, como pode, no versículo 24, nós vermos que Jesus nos revela que ele quer que nós estejamos com ele, mas ele não está mais no mundo. E aí? E agora? O que fazer? Não seria mais lógico, assim que nós rendemos o nosso coração a Jesus, nós já estarmos com Ele? Já parou para pensar por que o Senhor não recolhe para si os seus discípulos assim que alguém se rende a Ele verdadeiramente? Eu já ouvi isso várias vezes, me perguntarem isso. E só para corroborar com a pergunta, uma vez que, por exemplo, Enoque foi arrebatado, Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Uma vez que a morte dos santos é preciosa, Salmo 116:15, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Uma vez que Jesus, no fim, vem buscar a igreja, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, que é o que ele revela aqui no verso 24. Onde eu estiver, também eles estejam comigo. Não seria muito mais fácil para cada um dos filhos de Deus? Pois é, essa é a questão. Nós ainda estamos aqui para cumprirmos uma missão. E Jesus revela essa missão no verso 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo,
E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Para que nós aqui sejamos um. Para que nós andemos em unidade. Só que, ao contrário do que possa parecer, e eu já ouvi muito, a gente precisa ler o texto, os versículos no seu contexto, tá? Essa unidade, ela é uma unidade como uma igreja gloriosa, verso 22, por exemplo. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então essa unidade é como uma igreja gloriosa. Só que, como uma igreja gloriosa, para que o mundo creia que Jesus veio, verso 21, verso anterior, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Já está abrindo mais um pouco. Né? Qual é a característica dessa unidade? Como uma igreja gloriosa. Com que missão? Para que o mundo creia que Jesus veio. E no verso 23, e conheça o amor de Deus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado a eles como tens amado a mim. É para que andemos em unidade, como uma igreja gloriosa, para que o mundo creia que Jesus veio e conheça do amor de Deus. O modo do mundo crer não se trata de uma mera observação dos discípulos de Cristo em unidade. Nós veremos isso. Não se trata de uma unidade em práticas comuns, tão comuns dos nossos dias, mas tão estranhas e contrárias ao que ensina a palavra de Deus, como regra de conduta e fé para os cristãos. Não é esse tipo de unidade. Não é a unidade no envolvimento de membros com sociedades secretas, como maçonaria, por exemplo, como que está sendo muito comum. Não é na unidade da igreja aliançada com partidos políticos ou que fazem acordos com candidatos a cargos políticos. Ano de eleição está aí, nós vamos ver isso aos montes. Olha os escândalos aí em relação à igreja com a política, escândalos recentes. Não é o engajamento da igreja com movimentos ecumênicos, não é para andar em unidade com a igreja católica. Não é para andar em unidade com seitas. Não é para andar em unidade com outras religiões. Não é esse tipo de unidade. Não é ecumenismo. Não é andar em unidade nas práticas de eventos que imitam festas mundanas, mas disfarçados com verniz evangélico. Festa da roça, festa jesuína. Misericórdia. Rave gospel. Que isso? Não é porque tá todo mundo fazendo, então para andar em unidade tem que fazer também. Não. Não é unidade em apresentações musicais, como cantos, danças e coreografias durante o momento de culto, como se a igreja fosse uma plateia que estivesse reunida para assistir a um show. Não. Não é unidade em cultos temáticos, culto de libertação, culto da campanha da prosperidade, prosperity cult, já ouvi falar, por exemplo. Não é culto dos empresários, culto disso, daquilo, que transmitem a ideia errada de que Deus esteja a serviço do homem. Não são as campanhas. Não é unidade nas campanhas.
Não é unidade na venda ou entrega de objetos que supostamente abençoam ou têm algum poder. E se entrega de tudo no culto como ponto de contato para que a pessoa tenha fé e retorne. É no próximo. Não é unidade no uso de objetos judaicos durante o culto, como se fossem necessários para atrair a presença de Deus. E tá um modismo na igreja no Brasil, tá misericórdia. Igrejas, por exemplo, que eu nunca tinha visto isso, que eu conheço de perto, inclusive, com objetos judaicos no culto ali, em locais de destaque. Meu Deus. Ai. Não é unidade na promessa de que Deus dará algo em troca para quem der tanto em dinheiro no culto. Já vi isso, os tais dos desafios. Já fiz isso. Não é. Não é unidade na prática de comércio na igreja, seja durante ou após o culto. Venda de livros, de CDs, de DVDs, de ingressos. E etc, etc, etc. Não é até das cantinas, por exemplo. Não é na unidade, na contratação de cantores ou conjuntos que cobram para se apresentar durante o culto. Não. Não é porque estão fazendo por aí que eu tenho que me aliançar com essas práticas, porque outras igrejas estão fazendo. Não é na unidade de tornar o espaço de culto parecido com uma boate, uma casa de show, porque está na moda, porque atrai mais pessoas. Não. Não é unidade porque o momento de louvor imita um show mundano, com as luzes piscando, globos de espelhos girando. Não. Fumacinha. Não. Ambiente escuro. Não. Não. Não é esse tipo de unidade. Não é a unidade com as canções que são entoadas por aí, antibíblicas, letras antropocêntricas, que tocam muito nas rádios, aí querem levar para dentro do culto, centradas no desejo humano, na insatisfação humana, nas aflições humanas, e não na vontade de Deus. Não! Não! Não é unidade na adoção de ritmos musicais que não convém durante o momento de louvor, porque vão suscitar a carnalidade das pessoas. Não! Não é nas peças teatrais ou enquetes no lugar da pregação da palavra. Não! Não! Não é na contratação de pregadores que cobram cachê, não! Não é unidade nisso, porque outros estão fazendo, eu vou fazer também. Não é na unidade de uso de técnicas de programação neurolinguística, a chamada PNL, nem hipnose para se manipular as pessoas durante a pregação. Não, e eu já ouvi pessoas confessando que usam isso durante o culto, sim, para manipular as pessoas. Já ouvi. Não é na unidade, nas pregações motivacionais. Não é o pregador, aquele que pregava o evangelho, mudar a sua pregação, porque agora está mais palatável, está mais docinha aquela pregação, porque outros estão fazendo, estão ganhando views, likes, estão atraindo pessoas com pregações motivacionais, que estão procurando agradar o homem, sem falar do pecado, sem confrontar o pecado, sem pregar o arrependimento, a necessidade do arrependimento, sem pregar sobre a santificação, sobre o céu, sobre o inferno e sobre a volta de Cristo. Não! Não é nesse tipo de unidade. Não é na unidade, na ausência de ensino contra práticas promíscuas, do linguajar torpe, roupas indecentes. Olha para o meio da igreja, olha como essa igreja parece com o mundo. Isso é porque não está sendo confrontada no seu modo de ser, de agir. Não! Não é pela unidade do consentimento de pastores com a prática do divórcio. Olha quantos casa se casa, casa descasa, casa descasa, casa descasa. Há de, por exemplo, pastores casarem 4 vezes. E não é porque ficaram viúvos. Não!
Não é na unidade do tempo demais se falando em dinheiro e tantos assuntos que roubam o tempo da pregação, ensino e oração. É dinheiro, é política, é ideologia e tanta coisa por aí. Não, não é na unidade, na cobrança de dízimos, geralmente constrangendo os membros com a divulgação dos nomes, quem está contribuindo dessa forma ou não. Uma coisa é a cobrança de, outra é a proibição. Quem quiser ser dizimista, que seja. Eu procuro ser e indo além. Sabe? Mas não é constranger a pessoa cobrando. Não. Não. A oferta precisa ser voluntária. Não é na unidade de conduzir a igreja como uma empresa visando lucro financeiro e não salvação das almas. Eu já testemunhei isso. Sim, sim e sim. Não. Não é porque estão fazendo que todos têm que fazer. Não é esse tipo de unidade. Não é unidade na adoção de estratégias humanas para o aumento do número de membros. Não é o pragmatismo. Vou fazer isso porque dá certo e a igreja vai bombar. Não! Não! Não é essa unidade. Não é na unidade com excesso de lideranças e de departamentos, ministérios necessários para a realização da verdadeira obra de Deus. Quanto tempo se perde com bobagem que nada tem a ver com a obra de Deus? Apetrechos que colocam na igreja. E aí você tem departamentos, lideranças, ensaios, gastos, problemas, aflições, por aquilo que não é a obra de Deus. Não é a unidade na idolatria de apóstolos, bispos, pastores, que é permitida e incentivada. Já testemunhei muito isso. Não é na unidade de pastores se sentirem especiais, fazendo acepção de pessoas, nem exaltando os mais ricos e desprezando os mais pobres. Não, não é porque muitos fazem que tem que ter unidade com isso. Não, não é unidade em pastores enriquecendo com a desculpa de que digno é o trabalhador do seu salário, recebendo da igreja além daquilo que convém. Não, não, não tem que enriquecer da obra de Deus. Não, não. Vou nem falar as coisas que eu já ouvi, misericórdia. Lembrei agora da tristeza. Não é unidade, porque muitos embelezam o local de culto em detrimento à ajuda aos necessitados. Não é unidade na evangelização antibíblica, que omite a necessidade do arrependimento de pecados, da regeneração em Cristo e de conduzir as pessoas ao batismo sem conhecer o verdadeiro evangelho. Não, tem que batizar e tem que fazer número. Já ouvi coisas, né? Uma pseudo-evangelização, e aí a pessoa que estava responsável na rua, na evangelização, mandando mensagem para o seu líder. E aí, líder? Aí falava lá na época de SMS, né? Não tinha nem WhatsApp ainda. Mandando SMS para a liderança, usando lá a função lá que o líder exercia. Pá! Ó! Tantas vidas! E como é que se ganhava essas vidas? Forçava as pessoas a repetirem uma oração sem pregar o evangelho. Ah, você está com essa necessidade? Vou orar por você. Repete comigo. E aí repetia uma oração de confissão, sem pregar o evangelho. E depois batizava essas pessoas, várias dessas pessoas. Não é isso. E também não se trata de unidade no desprezo à obra missionária, mas pelo contrário, é o oposto disso. A unidade é evidenciada no texto pela pregação do verdadeiro evangelho, por meio daqueles que têm um só coração e uma só mente, com os verdadeiros irmãos. Acompanhe comigo o verso 20.
E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, pela tua palavra. Não é pela unidade por si só, não é pela unidade de práticas contrárias à palavra de Deus, mas a unidade para a pregação do Evangelho. Está muito evidente aqui no texto. E aí, se nós vimos alguns versículos, que é a unidade de uma igreja gloriosa. Unidade para que conheçam que Jesus veio, enviado do Pai. E para que conheçam o amor de Deus, é unidade de quê? Se não for deles conhecerem, por exemplo, João 3, 16 a 19. Por meio da a unidade da pregação de João 3, 16 a 19, por exemplo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, lembra? Para que creio que o Senhor me enviou ao mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, olha a mensagem, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É a unidade para que nós sejamos missionários nesse mundo, cooperando com a missão de Deus em revelar o seu Filho ao mundo. Onde nós vemos isso? Vamos ler a partir do verso 18? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, o Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E para que o Pai enviou Jesus? E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, amadurecidos, em unidade. E isso é importante, perfeitos em unidade, amadurecidos em unidade. Porque não é na unidade, na prática estranha a palavra de Deus. É a unidade na missão. Acorda, acorda, crente, acorda, crente, acorda, acorda. Sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Somos missionários no mundo, cooperando com a missão de Deus em revelar o seu Filho ao mundo. É por isso que a igreja ainda está no mundo. É por isso, para isso. E nós precisamos compreender. E aí existem alguns importantes detalhes na nossa relação com o mundo. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Que do mundo me deste, ou seja, nós fazíamos parte do mundo. O cristão fazia parte do mundo. Você precisa lembrar de que você foi tirado do mundo, do Egito espiritual. Você fazia parte no passado, mas agora não mais. Agora você é uma nova criatura. Você fazia parte. E o verso 16 nos mostra isso. Não são do mundo,
como eu do mundo não sou. Verso 14. Eu vou falar do verso 14, né? Daqui a pouquinho. Verso 9. Existe uma clara diferença. Tem um cuidado de Deus com os seus, que é diferente do mundo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqueles que foram a Cristo foram feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, Deus cuida de uma forma diferente do que ele abençoa de forma geral o mundo. É claro, e ponto. E é assim mesmo. Verso 14. Somos odiados do mundo. Verso 11. Somos guardados pelo Senhor. O verso inicial. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Guarda em teu nome, guarda. Então, nós somos guardados pelo Senhor nesse mundo. Verso 14, nós somos odiados. Lembra da meditação anterior? Todo mundo odeia o cristão. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O mundo nos odeia. Verso 15. Não é para nós sairmos ainda do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Verso 18. Fomos enviados com uma missão. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, como? Como nós sermos missionários nesse mundo? Verso 17 em diante. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, até o 21, né? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, santificados na palavra de Deus. Santificados na palavra de Deus. Quem despreza a palavra de Deus vai morrer nesse mundo. É tendo uma vida consagrada a Deus por meio da palavra. Que nos revela preciosos ensinos sobre como vivermos nesse mundo. E eu separei 10, se eu não estiver enganado, 10 ensinos. Primeiro, não ter comunhão com falsos irmãos. É para andar em unidade, mas não é para ter comunhão com falsos irmãos. É simples assim. Anda com a Bíblia debaixo do braço. Dá fruto de servo de Deus de verdade? Não é para ter comunhão, crente. Não é para ter comunhão. Não é para ter comunhão com falso irmão. Está na Bíblia. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Não é para você virar as costas para as pessoas no mundo, a ponto delas nem ouvirem a pregação do Evangelho por meio dos seus lábios, e nem você dar um bom testemunho para que elas vejam que você caminha como um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas o texto diz, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. É o que tem no mundo. Então não tem como. Mas olha o que o texto diz. Mas
agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Eita, pegou agora, né? Porque você gosta de ouvir uma fofoquinha do irmão na igreja, né? Da irmã na igreja, né? Gosta, né? Uma fofoquinha, né? Alguém falando mal dos outros pra você, né? E você tem comunhão com essa pessoa, né? Você gosta, né? Pegou pra você agora, né? Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Ponto. 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 Você não apenas tem comunhão, como você acoberta o pecado. Você dá consentimento. Você ri das historinhas. Não ter comunhão com falsos irmãos. Ponto. Segundo, estar consciente da rejeição e parar de mimimi. Parar de mimimi. Parar de frescurinha. 1 João 3,13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É simples assim. O mundo nos odeia. Acabou. Terceiro, superar as aflições em Cristo. Ai, porque o mundo me odeia, eu estou sofrendo reveses desse mundo porque eu sou de Cristo. Ai. João 16,33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, supere as suas aflições em Cristo, porque Ele já venceu. Quarto, que está ligado a isso, persevere em fé. 1 João 5, 4 e 5. Por que eu digo que tem a ver? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas não foi Jesus que venceu o mundo? Então como é que o nascido de Deus vence o mundo? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E quem é esse? Aquele que venceu o mundo e falou para nós não, que nós tenhamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo e tenhamos paz. Quarto, persevera em fé. 5. Não siga falsos profetas. Não siga falsos profetas. 1 João 4, 1 a 5. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E o contexto aqui, você vai ver, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está falando do espírito do falso profeta. Não está falando de entidades malignas, tá? Necessariamente. Claro que são influenciados por, mas aqui o espírito do profeta, como tem o espírito do cristão. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Por quê? Porque 1 João estava sofrendo ali, estava combatendo o gnosticismo, por exemplo. Não criam que... E outras heresias. Por exemplo, não criam que Jesus veio 100% em carne e que se veio em carne e tudo de bom está no imaterial, como que ele veio em carne se ele é Deus? Então ele não pode ser Deus. Ou se ele é Deus, ele não pode ter vindo em carne. Então João estava combatendo, por exemplo, isso. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que agora está no mundo. Filhinhos, sois
de Deus. E já os tendes vencido. Vencido quem? Os falsos profetas. Como vencendo os falsos profetas? Não dando créditos aos seus ensinos, ok? Provando se aquilo que está sendo falado vem de Deus ou não. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. O falso profeta fala do mundo. O verdadeiro profeta prega o evangelho. É simples assim. Sexto, não siga a sabedoria do mundo. 1 Coríntios 1, 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E nós, muitas vezes, queremos buscar a sabedoria do mundo, nos distanciando da pregação do Evangelho. Não foi pela sabedoria do mundo que você foi alcançado, ou eu alcançado, mas pela pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você não vai se manter firme na fé buscando sabedoria do mundo. Eu não estou dizendo para você ser um alienado e não saber, não ter conhecimento de coisas do mundo. Mas você não buscar encontrar nisso sentido para a sua vida e fortalecimento para a sua caminhada. Mas é pela palavra de Deus. Sétimo, também não siga tradições de homens. Colossenses 2, 20 a 23. Se, pois, estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Oitava, use o sistema com cautela. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Existem as coisas comuns a todos nós enquanto estamos aqui, mas isso não pode nos dominar. Não podemos abusar, porque isso que acaba sendo importante, útil, necessário, enquanto estamos aqui, isso passa. Todos os relacionamentos e situações aqui desse mundo, elas vão passar. Nono, não ame o sistema. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai não está nele, não pode ser esse que Deus tem amado. Verso 23. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 10ª, priorize a eternidade. Foco na eternidade. Marcos 8, 34 e 38, encerrando. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará.
Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Revisando, como sermos missionários nesse mundo, santificados na palavra de Deus, que nos revela preciosos ensinos de como vivermos nesse mundo, não tendo comunhão com falsos irmãos, conscientes da rejeição, superando as aflições em Cristo, perseverando na fé, não seguindo falsos profetas, não seguindo a sabedoria do mundo, não seguindo tradições de homens, usando o sistema com cautela, não amando o sistema, priorizando a eternidade. Que nós entendamos que nós, aqui, somos missionários nesse mundo, cooperando com a missão do Pai. Uma unidade de uma igreja gloriosa, para que o mundo creia que Jesus veio e conheça o amor do Pai. Não é uma unidade com práticas estranhas, mas uma unidade minha, sua, de todos aqueles que são de Cristo, que se revela num só coração, numa só mente, enquanto nós pregamos o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.